Mas você que já começou aqui citando muito o Tarcísio, queria resumir com vocês aqui um pouco também do que foi a fala dele, a presença dele no palanque lá ao lado de Bolsonaro. O Tarcísio que não poupou críticas ao governo Lula, também questionou as razões que tornaram Bolsonaro inelegível e chegou a ironizar ali também um pouco as condenações dos envolvidos no 8 de janeiro. Vamos ouvir um trechinho da fala dele. Correto que a gente garanta a anistia daqueles inocentes que nada fizeram. E nós vamos lutar, nós vamos garantir isso. Nós vamos garantir que esse projeto seja pautado, seja aprovado. E quero ver quem vai ter coragem de se opor. Qual é o grande problema? Ninguém aguenta mais inflação, porque tem um governo irresponsável que gasta mais do que deve. Ninguém aguenta mais o arroz caro, o feijão caro, a gasolina cara, o ovo caro. Prometendo picanha e não tem nem ovo. Críticas muito focadas ali na pauta econômica, né, Letícia? Como é que você viu essa estratégia ali desse discurso do Tarcísio? Como é que foi a atuação ali dele nesse palanque, de certa forma? A oposição trocou a pauta de costumes pela pauta da inflação para atacar o governo Lula, né? Desde o começo do ano, a gente tem visto que esse discurso mudou, que nos outros anos era sempre a questão de costumes, de valores, né, ou se a pessoa é gay, se não era outro tema que era o principal da oposição, dos bolsonaristas. Agora, eles começaram o ano, eles captaram esse movimento, essa insatisfação da população com a questão da inflação dos alimentos, que é um tema que tem derrubado a popularidade do presidente Lula desde o começo do ano, que de fato os preços nos supermercados estão muito altos. E a oposição, inclusive, começou o ano legislativo com aquele boné. No primeiro dia do ano legislativo, estavam os bolsonaristas no Congresso com o boné comida barata novamente, Bolsonaro 2026. Eles abraçaram essa pauta, trataram sobre ovo, sobre exatamente isso que o Tarcísio falou. Ele prometeu picanha, não tem nem ovo. E estão trabalhando muito em cima disso. E o Tarcísio veio agora, publicamente, como um outro porta-voz desse grupo da oposição bolsonarista, batendo nessa tecla, que é uma tecla que é muito difícil, muito complicada para o governo Lula rebater nesse momento, porque o nível dos preços dos alimentos está muito alto. O governo fala que está começando a ceder, que vai cair, que nas próximas semanas, no próximo mês. Fato é, isso está minando a imagem do presidente. E a oposição simplesmente conseguiu colar isso, que é uma estratégia política. E, Andresa, você estava até destacando com a gente aqui a presença massiva, de certa forma, né, dos governadores ao redor de Bolsonaro. Ele esteve com 4 governadores ali no palanque. A gente viu o Tarcísio, viu o Cláudio Castro do Rio, o Jorginho Melo de Santa Catarina e também o governador do Mato Grosso, Mauro Mendes, nesse palanque. A gente tem até a imagem, porque não foi só lá no palanque, né? Ele também quis fazer esse destaque nas redes sociais, fazendo uma publicação ao lado dos governadores, escrito ali, juntos pela anistia aos presos políticos. Queria uma análise sua também dessa fala do Tarcísio, desses ataques que fez ao governo Lula e de que serve, de certa forma, até como um todo, esse ato de hoje para o Tarcísio em si, nesse jogo que você estava explicando aqui pra gente. Então, 10 entre 10 pessoas com quem eu conversei disseram que é uma estratégia do Tarcísio de estar no palanque cada vez mais, defender a anistia, para poder adoçar o Bolsonaro. Se ele seguir inelegível, né, ele está tentando várias frentes para conseguir escapar da inelegibilidade, para que o Tarcísio seja o candidato do Bolsonaro em 2026. Então, a gente vai ver a partir de agora uma presença maior do Tarcísio vestindo aí a camiseta do Bolsonaro com esta intenção. Ele nega, né, que vai ser candidato à presidência e faz parte do jogo político, né? O Bolsonaro ainda está tentando aí recuperar a elegibilidade dele, mas o Tarcísio está ali no banco de reserva para qualquer coisa ser chamado aí pelo capitão, né? Que é como eles chamam o Bolsonaro. Então, não existe nenhuma outra explicação para o Tarcísio estar, né, se colocando aí, ali na linha de frente, porque os partidos que apoiam o Bolsonaro dizem que apoiam o Tarcísio numa eventual candidatura apenas se ele tiver o apoio do Bolsonaro. Então, o primeiro passo para ele é conquistar esse aval, né, do Bolsonaro para que seja ele
e não um dos filhos do presidente, né? Ou se fala muito do Eduardo Bolsonaro, ou o próprio Flávio, para essa vaga. Então, o Tarcísio hoje é governador de São Paulo, então é um político com uma exposição maior, né, do que os filhos do Bolsonaro. Então, ele tem ali também, de parte dos seus colegas, é muito provável, viu, Natália, que a direita se divida aí no primeiro turno das eleições. Então, qual que é a análise aí de todo mundo? A disputa vai se dar no segundo turno, porque no primeiro turno, para saber quem é que vai para o segundo turno, porque todo mundo sabe que o Lula vai estar no segundo turno, ele é o presidente da República, é impossível, a não ser que ele não seja candidato, que ele não esteja no segundo turno. Então, a disputa maior da direita vai se dar no primeiro turno, porque tem vários nomes, como o próprio Bolsonaro ressaltou, tem vários nomes ali em disputa, o próprio Caiado, né, o Tarcísio, o Ratinho Júnior tem se colocado também, tem o Romeu Zema lá do Rio de Janeiro, que esses dias já enfrentou o Lula, porque aí eles vão ocupando esse espaço político e vão tentando se viabilizar para essa candidatura. Com relação à anistia, né, que o Tarcísio falou, a Câmara e o Senado, eles fazem pesquisas. Qualquer pessoa pode entrar lá e votar se seria a favor ou contra o projeto da anistia. Eu estava pegando aqui os dados de hoje, né, do Senado, do projeto do Senado, que são dados mais atualizados. O projeto da Câmara é um pouquinho mais antigo e tem 580 pessoas disseram que sim, são a favor do projeto da anistia. 580.065 disseram que não, são contra o projeto da anistia. Então está muito pau a pau ali essa pesquisa, claro que não tem muito valor científico, né, porque as pessoas entram lá aleatoriamente e votam nesses projetos, mas também é uma forma de pressionar os parlamentares a aprovar ou não esses projetos. E, por fim, se a gente for olhar os republicanos, o PL, o PSD e o PP, que são os partidos que já se manifestaram a favor da anistia, tem ali 230 votos na Câmara. Então, é uma votação é um número bastante expressivo, né, para um projeto de lei que é votado por maioria simples, ou seja, metade mais um dos presentes. A Câmara tem 513 deputados, quase nunca, né, tem os 513 ali no plenário. Então, já é uma votação que poderia garantir, sim, pelo menos na Câmara, né, a aprovação desse projeto. Nesse ponto da anistia, inclusive, outro ponto importante que a gente teve da fala do Tarcísio, a gente já teve algumas reações, inclusive da ministra